tema que eu coloquei na minha palavra hoje é apaixonados e transformados pela glória do Senhor. Eu quero falar em cima de 4 pontos, sobre pessoas que foram transformadas e pessoas que não foram transformadas pela glória do Senhor. Eu te peço, aperta o cinto, segura, porque se depender de mim e do Espírito Santo, nós vamos decolar e voar alto essa noite, amém? Aleluia. Eu preciso começar com aquele que, para mim, do Antigo Testamento, foi um dos homens mais apaixonados pela glória do Senhor, que é Moisés. E a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 3, diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos de seus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Queridos, Moisés foi um homem que foi transformado pela glória de Deus. A vida de Moisés é uma das coisas mais interessantes, uma das histórias mais interessantes que nós encontramos. Aquele que era para ser morto, e eu quero que você entenda muito bem essa introdução, aquele que era para ser morto, se torna alguém que Deus iria usar para abençoar uma geração, para abençoar uma nação. E Moisés, então, vai para o palácio de Faraó ser cuidado, e você conhece essa história, com certeza você já viu filmes, desenhos, já leu a Bíblia, já escutou várias pregações sobre isso, e esse não é o meu foco, mas ele vai para o palácio, e depois Deus chama ele para fora daquele palácio, e eu entendo, e você vai entender isso daqui a pouco. Mas aqui, no livro de Êxodo capítulo 3, nós temos um momento em que Moisés presencia o mover da glória de Deus. Aquela sarça ardendo em chamas e não se consumindo, é a manifestação da glória de Deus naquele lugar. E Moisés então fica apaixonado por aquilo ali. E você ficaria também, se você vê uma árvore pegando fogo, e você olha para aquela árvore em chamas e as folhas verdinhas, e as folhas não se queimam, você ia ficar apaixonado por aquela visão. E foi o que aconteceu com Moisés. Um outro detalhe que eu quero que você preste atenção nessa passagem, que quando ele vai pisar, o Senhor fala: tire os sapatos que você está usando, porque a terra que você está é terra santa. Tire os seus sapatos, se desfaça do seu eu. Para você ser transformado pela glória, você vai entender no decorrer da palavra de hoje até o final, que você precisa desfazer do seu eu. E a palavra de Deus, ela vai nos mostrando esse envolvimento de Moisés com a glória do Senhor. Quando nós chegamos no livro de Êxodo, capítulo 33, nós vamos ver também ali a história de que Deus fala: olha, vocês vão e o meu anjo vai com vocês. E Moisés vira e fala: Senhor, não nos permita isso se o Senhor não for conosco. Moisés, ele tinha tanta paixão por Deus que ele fala: não, eu não vou sair daqui. E no versículo 21, e diz: e prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. O que estava acontecendo nesse momento? Fala: Senhor, me deixa ver a sua face. O Senhor tem trabalhado comigo, trabalhado na minha vida, o Senhor tem ficado face a face comigo, mas eu quero ver a sua face. E nesse ponto, eu creio que Deus protegeu Moisés, porque ele sabia que se ele não fizesse isso, Moisés ia pular na frente dele, e ia ver a face de Deus e ia morrer. Mas ele fala: aqui é um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. E continuando: quando a minha glória passar, olha só, quando a minha glória passar, eu colocarei em uma fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Ele estava protegendo Moisés. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Queridos, se Deus me permitir ver a glória dele, ainda que seja de costas, é a maior paixão que Moisés tinha.
Moisés queria a glória de Deus. Ele queria ver a face de Deus, porque ele sabia que quando ele visse a face de Deus, ele ia ver o resplendor máximo da glória daquele que o criou, daquele que é o Todo-Poderoso de Israel. Por isso essa paixão. E a palavra de Deus continua, e você vai ver que a nuvem de glória parava sobre o tabernáculo. E lá em Êxodo 40, então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. A nuvem encheu aquele lugar. Hoje aqui não é diferente. Nós já chegamos a presenciar a manifestação de Deus, que se olhava, parecia que estava tudo embaçado. Se tirava o óculos, parecia que estava embaçado. A presença de Deus era palpável naquele lugar. Pastor, por que isso não acontece aqui? Por minha causa, por sua causa. Que nós ainda não somos tão apaixonados pela glória de Deus. Mas ali, nós encontramos algo de diferente. Que Moisés não podia entrar na tenda da congregação. A diferença é que hoje eu e você estamos aqui dentro da tenda da congregação, e a glória do Senhor pode se manifestar e transformar as nossas vidas aqui hoje. Essa é a grande diferença, a grande vantagem que nós temos em relação a Moisés, assim como Paulo escreveu que ele foi um dos heróis da fé que não contemplou a bênção, não tomou posse dela, para que eu e você pudéssemos tomar posse de uma maneira muito maior. Agora, o que eu preciso que você entenda na transformação de Moisés? Deus deixou Moisés nos palácios do Egito por 40 anos, para que ele fosse treinado, preparado, e achasse que era alguma coisa. Depois ele tira Moisés dos palácios e leva Moisés para o deserto, para mostrar para ele que ele não era nada, que ele não era aquela última Coca-Cola do deserto, para mostrar que ele precisava aprender muito mais ainda. E depois ele vive mais 40 anos, experimentando a glória de Deus, e aí ele experimenta o Deus que faz aquilo que não é nada se tornar alguém, e ele faz também aquele que se acha demais se tornar um nada para ser usado por Deus. Ser transformado pela glória de Deus, querido, é você que se acha demais, e assim como eu já passei por isso, teve épocas, e isso foi, daqui a pouco vocês vão entender isso também. Em 94, 95, eu me achava, queridos, e as pessoas me chamavam de pastor, e eu não era pastor, e quando eu vi o meu ego, custava caber dentro da igreja, e aí o Senhor falou, baixa a bola, e aí ele me fez eu sentir um nada, para depois poder ser usado por ele. A glória de Deus é assim, eu tenho que me fazer nada, para ele me usar, eu tenho que me fazer o nada, eu tenho que entender que eu sou ninguém para que ele use esse ninguém para fazer diferença numa geração pela glória dele. Então Moisés foi um dos homens que foi transformado pela glória de Deus. Por quê? Porque ele era apaixonado pela glória de Deus. Querido, se você não tem essa paixão pela glória de Deus, alimente ela hoje aí. Deixe ela nascer no seu coração. Um outro homem que foi também transformado pela glória de Deus, nós encontramos, e é um grande exemplo do Antigo Testamento, no livro de Isaías capítulo 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima deles estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória, aleluia. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, ele tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios, por isso o seu pecado foi removido e o seu pecado será perdoado. Queridos, aonde há manifestação da glória, há transformação.
Isso é inevitável, glória a Deus por isso. Mas Isaías, ele começa o seu ministério e ele tinha um problema sério. Ele era primo do rei Uzias. E como rei, com certeza aquele homem exercia influência sobre o profeta. Aquele homem exercia um certo controle e uma influência no eu de Isaías. Imagine, o meu primo é o rei. Como que eu vou profetizar contra o rei? Como que eu vou profetizar sobre o reinado dele? Como eu vou profetizar para esse povo que é governado pelo meu primo? Com certeza aquele homem exercia influência no eu de Isaías. Mas quando Uzias morre, ou seja, quando aquilo que influenciava Isaías morre, ele contempla a glória do Senhor no templo. E ele percebe, ele vê os anjos cantando santo, santo, santo. A voz dos anjos fazia as colunas do templo tremer, queridos. Isso é adoração. Mas quando aquele anjo toca com a brasa que foi tirada do altar, ou seja, aquilo ali é a representação da glória de Deus tocando a vida de Isaías. Aí ele é transformado, porque a palavra de Deus diz que os seus pecados são perdoados. Mas o que precisou acontecer? Numa figura, precisou do eu de Isaías morrer. Aquilo que exercia influência negativa na vida dele teve que morrer. O que tem exercido influência na sua vida hoje, que é contrário à palavra de Deus, querido, precisa morrer hoje. Eu falo para você profeticamente, Uzias precisa morrer na sua vida essa noite, para que você seja tocado e transformado pela glória do Senhor. Só assim Isaías foi transformado. E depois disso, ele foi o profeta que mais teve revelações sobre Jesus. E profecias que ele declarou, nós vimos quase todas elas se cumprindo no Novo Testamento. No período da crucificação, nós vimos, me corrija aí alguns teólogos, se eu não me engano, 24 profecias de Isaías sendo cumpridas só no período de crucificação de Jesus, se eu não me engano, a respeito do número. Por quê? Porque ele foi transformado pela glória do Senhor, porque aquilo que exercia influência negativa nele, morreu, foi tirado. Quando isso acontece na minha vida e na sua vida, nós somos transformados pela glória do Senhor. Mas também teve um povo que não foi transformado pela glória do Senhor. Interessante que na Igreja Católica isso é comemorado. E é claro, nós que somos crentes evangélicos, né, falamos o bom evangeliquez, entendemos, conhecemos essa história, não temos aquela celebração igual tem na Igreja Católica do Domingo de Ramos, mas há um momento em que Jesus entra em Jerusalém, e nós conhecemos como a entrada triunfal de Jesus, e olha o que Jesus fala para os seus discípulos lá em Lucas 19. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado dos Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos dizendo, presta atenção, vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou, desamarrem-no e tragam aqui. Jesus iria usar um jumento, que nunca foi usado, nunca ninguém tinha montado, e aí nós conhecemos a história, que ele monta nesse jumentinho, e entra em Jerusalém, e os discípulos proclamam que está entrando o rei, que está entrando o Senhor, e eles dizem, paz no céu e glória, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Mas lá no versículo 39, os fariseus repreendem a Jesus para que ele repreendesse os seus discípulos e diz, alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus, mestre, repreende os seus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles calarem, as pedras clamarão. Queridos, prestem atenção, eu não vou aqui correr o risco de fazer igual, eu chamo de amigo, e eu tenho certeza que você conhece o pastor Cris Duran, mas eu quero que você entenda, aquele jumentinho nunca tinha sido usado por ninguém, e Jesus, o Senhor dos Senhores, resolveu pegar aquele jumento que nunca foi usado, e usar para entrar triunfalmente em Jerusalém. Não estou te falando de jumento não,
mas talvez você nunca foi usado por Deus, mas a glória do Senhor vai transformar você e você vai ser usado por Deus. Agora você precisa entender por que esses homens não foram transformados. Eles queriam sim o rei, eles reconheciam que ele era o mestre. Os fariseus ainda falaram: mestre, repreende os seus discípulos, porque os discípulos de Jesus reconheciam ele como mestre, mas reconheciam como Senhor, reconheciam como Messias, e sabia que em eles e nele estava toda a glória do Pai. Mas aqueles homens não, eles queriam o rei, eles queriam os milagres, mas eles não queriam se envolver com a glória. Então por isso eles não foram transformados. Meu querido, deixa eu te falar, nós falamos que para você se envolver pela glória, para você ser transformado pela glória de Deus, você precisa ser apaixonado. Para você ser transformado pela glória de Deus, você precisa tirar da sua vida aquilo que influencia negativamente o seu eu. Mas para você ser transformado pela glória de Deus, você também precisa se envolver com a glória de Deus. Esses homens, eles não queriam se envolver com a glória de Deus, por isso eles não foram transformados. A multidão viu o rei entrar, mas não conseguiu presenciar a glória que estava sobre o rei, porque eles queriam se envolver de longe. E Deus, para você essa noite, meu querido, Ele não quer que você se envolva de longe. Ele quer que você esteja muito perto. Ele quer você envolvido. Pastor, mas não tem nada para mim fazer na igreja. Repreende esse espírito de mentira na sua vida. Tem demais. Pastor, mas não tem ministério na igreja para eu ser usado. Repreende esse espírito de mentira. Tem. Pastor, mas eu sinto que Deus tem para mim o ministério eu vou exagerar aqui, tá? De limpar o sapato dos irmãos na hora que ele entra na igreja, e a igreja não tem esse ministério. Então fala para o pastor Ribamar, vamos criar o ministério de limpar o sapato dos irmãos na entrada da igreja, né, pastor? O que eu estou querendo mostrar com você, usando um exemplo tão absurdo? Que no corpo de Cristo tem lugar para todo mundo. Se envolver com a glória de Deus é se envolver com a obra do Senhor e se envolver com o Espírito Santo de Deus. E aí eu preciso falar também de uma outra pessoa que foi transformada pela glória e para a glória de Deus. E eu vou usar 2 versículos. Primeiro, Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes de formá-lo no ventre, eu te escolhi. Antes de você nascer, eu te separei e designei profeta às nações. Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criação. Eu quero falar de alguém que foi transformado por Deus. Imagine um menino, assim como Jeremias foi chamado por Deus. O que eu falei no começo lá? Que Moisés era um menino que era para ter sido morto, mas Deus resgatou ele. Imagine um menino que aos 2 meses de idade é pego pelo seu pai nos braços, a mãe é trancada no banheiro porque o pai iria matar o menino. E alguns minutos depois, o pai daquela criança abre o banheiro chorando, e a mãe desesperada vai ver, o menino está lá dormindo, e ele fala: eu não pude matar, porque alguém me puxou e eu senti ouvi como se falasse: você não pode matar ele. E aquele menino então não é morto. Quando aquele menino tinha quase 3 anos de idade, o pai dele sofre um acidente. E o mais interessante, que minutos antes da notícia chegar na casa daquela criança, que o pai tinha sofrido um acidente, aquele menino levanta do berço e chama sua mãe e fala: papai machucou. Minutos depois, chega a notícia que aquele pai tinha sido machucado. Era um alcoólatra e estava bêbado e caiu de uma moto que naquela época chamava lambreta. E aquele homem ficou 71 dias em coma. E morreu quando aquele menino tinha 3 anos e 3 dias. Aquele menino ficou sem o pai, ficou só ele e a mãe. E ele cresceu. E durante 20 anos, aquela criança que agora já era um homem, mas durante 20 anos, ele guardou uma mágoa e um ódio muito grande do pai dele. Por quê? Porque ele vê que o pai, aos 2 meses de nascido, tentou matar, queria matar ele. Aos 3 anos de idade, morre bêbado, porque cai da moto bêbado e morre. E deixou ele e a mãe sem ninguém, sem um suporte. Então,
ele guardou isso no seu coração, mas aquele menino se converteu, se tornou um obreiro dentro da igreja, e em 1994 o Senhor o chama pelo nome, para servir ao Senhor. Em 1994 o Senhor chama pelo nome e diz: Darley, eu te faço como um pastor para servir na minha igreja. Queridos, e aquele menino que meu pai quis me matar aos 2 meses de idade, agora é chamado pelo Senhor para servir a Ele. É chamado pelo Senhor para ter um ministério. E eu lembro que naquele dia a glória do Senhor se manifestou naquele lugar de uma maneira indescritível. E o Espírito Santo do Senhor veio sobre mim, e as pessoas tentavam me levantar e não conseguiam, e me colocaram numa cadeira, e eu marchava sentado, e a minha mão direita não se abaixava por nada. Eu lembro que veio um irmão e pegou na minha mão, e ele caiu alguns metros para trás, e um outro irmão abaixou o meu braço, e o esquerdo levantou, e Deus me deu visões sobre os jovens, e Deus me alimentou naquela noite. Eu já gostava e eu já trabalhava com jovens, mas Deus alimentou e colocou um fogo que ardia por vidas no meu coração, e Ele me mostrou naquela noite um anel de fogo sobre aquele lugar, e falou assim: eu tenho uma aliança com a juventude, porque ela será chamada o povo que trará a glória de Deus de volta para a terra. E eu lembro que quando eu compartilhava isso, eu não conseguia abrir os meus olhos, e depois um grande amigo, e o pastor também compartilhou isso comigo, que à medida que eu ia falando, e eu ia fazendo isso aqui, e o povo ia tudo caindo no chão, porque a glória do Senhor estava naquele lugar. Mas interessante que depois nós tivemos uma vigília, e aquele dia eu fui cheio do Espírito Santo de Deus, mas eu vi as pessoas recebendo dons, e falando em línguas estranhas, e eu não recebi o dom de línguas estranhas, e eu orava com pessoas, e elas recebiam o dom de línguas, e eu não, e eu comecei a questionar Deus, e Deus não falava comigo, e Deus se calou durante um tempo. E em 95, eu recebi uma notícia, de que o meu pai não tinha morrido porque estava bêbado, ele morreu porque foi uma tentativa de assassinato, e o cara que tentou matar ele antes de morrer, comentou com a esposa dele que conhecia minha tia, e contou para minha tia. Então quando eu cheguei em casa, minha mãe me contou isso, e eu fiz uma oração, isso foi numa quinta-feira, e eu liberei perdão sobre a vida do meu pai, e o meu coração se limpou naquele momento. E foi uma noite turbulenta, queridos, porque aconteceram coisas naquela noite que não dá para explicar. O telefone tocar e atender, e ninguém fala nada, e só toca uma música, e como eu trabalhei com música, era uma música do ano que meu pai morreu, e eu corri para o outro telefone, e o Senhor falou assim: pega a tua Bíblia, não vai desarmado. A hora que eu saí, o telefone era do lado de fora, o Senhor falou: vai, porque eu sou contigo. A hora que eu peguei o telefone, um gemido, e eu abri a Bíblia aleatoriamente, falei: eu não sei quem ou o que você é, mas em nome de Jesus, desliga esse telefone. Querido, sabe quando você pega um telefone e ele dá linha? Porque quando a pessoa desliga do outro lado, fica aquela coisa: quem é o homem mais bonito da terra? Agora, quando você pega o telefone e ele dá linha, fica o telefone deu linha. E minha mãe me contou que aquele gemido, eu ouvi só um, mas ela ouviu 3 vezes. Foi um gemido idêntico ao que meu pai deu quando ele morreu no hospital. E eu repreendi aquilo ali, porque eu sabia que era ação do diabo, porque uma vez morto, não tem mais contato, a palavra diz isso. E nós oramos novamente. Queridos, e domingo, quando eu fui para o culto, no meio do louvor eu falei: Senhor, eu quero ser cheio da tua presença. E o mais interessante é que anos depois de eu já casado com a Juliana, o cabeleireiro que ela foi arrumar o cabelo compartilhou isso com ela. Acho que foi até para mim ter certeza, pastor, que aquilo não era um devaneio da minha cabeça, que foi real. Falou: você é casado com aquele rapaz ali? Sou. Nossa, teve muitos anos atrás, a gente estava no culto, e de repente ele foi lançado, porque eu senti o vento impetuoso sobre mim, e eu não caí no chão não, queridos. Eu estava na primeira fileira, eu fui lançado umas 3 fileiras de cadeira para trás, jogado mesmo, saí derrubando um monte de gente. E naquele dia eu fui cheio do Espírito Santo,
transbordei no Espírito Santo. E o Senhor falou comigo: seu coração agora está limpo, agora eu posso te transformar, agora eu posso começar o ministério na sua vida. Então, queridos, aquele dia eu entendi, e hoje eu transcrevo isso, para que eu seja transformado pela glória de Deus. Eu tenho que ter o meu coração limpo, eu tenho que abrir o meu coração, eu tenho que liberar perdão, eu tenho que me desfazer de toda mágoa, eu tenho que me desfazer de toda amargura, de toda raiz de amargura, porque quando o meu coração é limpo, eu tenho então espaço nele, porque o Senhor não vai habitar num lugar sujo, queridos. Ele é limpo, Ele é santo, Ele vai habitar num lugar limpo, e o seu coração precisa estar limpo. Mas aí, continuando, eu sentia que Deus naquele momento realmente começava um ministério na minha vida, e eu sentia o meu coração clamando por nações, clamando por vidas, e eu fui me envolvendo com a obra e com a glória do Senhor, e o Senhor me separou para estar ministrando sobre isso, para a honra e glória dEle. E graças a Deus, em 97 eu me casei com a Juliana, que esse foi o melhor presente de Deus na minha vida. Eu amo a minha esposa. Faz assim. Isso é só para deixar ela sem graça. E nós sempre ensinamos para os nossos filhos, desde pequenos. Está aqui o Luiz Fernando Leonardo, a Júlia está para a salinha. Mas nós sempre falamos algo para eles, queridos. Se o Senhor nos chamar, a nossa resposta para o Senhor é só uma: dá tempo de arrumar as malas ou tem que ir com a roupa do corpo? Os nossos filhos sempre foram ensinados que nós servimos ao Senhor. Os nossos filhos sabem que eles têm um pai e uma mãe que servem ao Senhor. E nós agradecemos o Senhor porque os nossos filhos, eles ofertam os seus pais para a obra do Senhor. E o Senhor tem guardado a nossa família. Então eles sempre tiveram esse ensinamento que a qualquer momento o Senhor poderia nos chamar, e aonde o Senhor mandar nós estaremos. E isso desde muito pequenininho. Nós sempre deixamos isso muito claro na nossa família. E como o Senhor foi trabalhando isso no meu coração, e confirmando através de várias pregações, de pessoas que não me conheciam, e falavam assim: você tem um chamado às nações, você tem um chamado para abençoar vidas, você tem um chamado para ganhar vidas, e Deus te separou para trabalhar com jovens, Deus te separou para ganhar vidas, e Deus foi falando e falando e falando. Em 2006, então em 2001 a gente queria vir para os Estados Unidos e mudamos de ideia, mas em 2006 nós fomos na embaixada tirar o visto e tivemos nosso visto negado. Eu saí de lá humilhado. Eu me senti como Moisés, foi falar com o faraó e endureceu o coração e voltou de cabeça baixa. Eu me senti daquele jeito. Mas na sexta-feira daquela mesma semana nós tivemos um encontro de homens na igreja que nós congregávamos. Eu estava à frente da coordenação desse encontro, e o pastor que foi pregar também nunca tinha me visto, e como eu sabia que ele gostava de chá, a hora que ele terminou a palavra eu entreguei um chá para ele. Ele pôs a mão no meu braço e falou assim: filho, você tentou ir para aquela nação essa semana, mas foi pelo seu braço, eu não te mandei, mas eu vou te mandar para lá, só que antes você vai para a África, porque eu vou te mandar, a tua igreja vai te enviar para a África, depois eu vou abrir as portas daquela nação para você. Na hora que ele falou isso, eu falei: mano, eu não sei o que está acontecendo, mas Deus mandou falar desse jeito para você. Eu falei: glória a Deus. E o meu coração ficou tranquilo, e houve paz no meu coração. E quantas vezes eu fui ministrado. Nós tivemos um encontro onde o Senhor nos tomou, nós ficamos com os jovens, o almoço era 12:30, eu, a Juliana, os outros líderes e a pastora da nossa criança, fomos almoçar, era 4 da tarde, porque ficou todo mundo chapado na unção lá, todo mundo babando no chão, porque a glória do Senhor veio e não conseguia, e o Senhor me mostrava visões, e eu lembro que a pastora bateu a mão no meu peito assim, e nessa hora eu me prostrei diante do Senhor, porque ela falou assim: o Senhor vai te levar às nações. Pá! E eu me prostrei diante da glória do Senhor. Só que eu não ia para lugar nenhum, só dentro de Goiânia. Mas em 2011, eu fui enviado para Moçambique, lá para Dondo, onde nossa igreja tem um trabalho. Você precisa conhecer aquele lugar, aquele lugar mudou minha vida também, viu, pastor? É um lugar lindo, se não fosse tão horrível.
Mas é lindo, é um contraste. Mas eu lembro que o pastor da igreja me chamou, ele falou: Darley, vai ter uma equipe que vão ser 2 odontólogas, uma outra missionária, e nós queremos que você também vá. A igreja vai pagar para você. Na hora eu lembrei da promessa lá de 2006. Mas a promessa é para mim. Mas eu sou casado, então eu sou uma só carne com a Juliana. Então se é para mim, é claro que algumas coisas também será para ela. E para a honra e glória do Senhor Jesus, ela ganhou a passagem. Os pais dela presentearam ela com a passagem, ela ganhou a passagem, e fomos nós 2 para Moçambique. E ficamos lá 13 dias. Queridos, que bênção. Eu falei: Senhor, as portas se abrirão. E nós fizemos a nossa missão. Deus nos usou poderosamente. Vimos o que é o evangelho verdadeiro, o cristianismo verdadeiro. Você entende isso quando você sai em Moçambique. 2012, então, janeiro de 2012, nós estávamos entrando nos Estados Unidos. Porque nós fomos lá tirar o visto. Não perguntaram nada para a gente. Não pediram documento, não pediu nada. Só perguntou se a gente ia para Disney. E realmente a gente ia para Disney. E a mulher olhou para o monitor assim e ficou 1 minuto, que para mim pareceu 24 horas. Aí ela olhou depois de 24 horas. Vocês viajaram esse ano para Moçambique? Sim. Aí já olhou falando para a Juliana: o que vocês foram fazer lá? E a Juliana é daquelas que não gosta de jeitinho brasileiro, de mentira. Ação humanitária. Eu sou psicólogo, ele é pastor, fomos com mais 2 odontólogas e uma outra missionária. Ah, que bom. Mais 24 horas olhando para o monitor. Tenha uma boa viagem, pode se dirigir àquele guichê e pagar a taxa, porque o visto de vocês foi liberado, vocês vão receber o passaporte em casa. Queridos, a vontade naquela hora era de dar um glória a Deus e falar: tomou na cara, capeta. Eu falei: a mulher vai achar que eu sou doido, que eu sou terrorista, não vai deixar, então eu vou ficar calado. Mas sabe o que eu presenciei naquele momento? A glória do Senhor, porque assim como Ele prometeu, assim como Ele falou: eu vou te enviar para a África e depois eu vou abrir as portas, Ele fez, querido. Sabe por que eu alcancei isso no Senhor? Primeiro, pela misericórdia dEle, mas segundo, porque eu sou apaixonado pela glória dEle, e eu me envolvi, e a minha família se envolveu com a glória do Senhor. E quando você se envolve com a glória do Senhor, Ele move céus e terra, e Ele abre as portas e faz você entrar por onde os homens falam que você não vai entrar. E nós viemos 2012, viemos 2013, passeamos, e foi bênção, glória a Deus. Irmão, que foi na mesma semana, queridos, na mesma semana, que é fiscal do fisco, tem casa de aluguel, cara bem de situação, teve visto negado. Não teve. É Deus, é Jeová fazendo milagre na nossa vida. Mas o clamor por nações continuava. O clamor por essa nação especificamente continuava, porque nós sabemos que tem muito brasileiro morrendo, indo para o inferno nesse país. E eu conversando com a Juliana, e ela resistindo. Mas final de 2013, começo de 2014, as coisas mudaram. Queridos, às vezes você pergunta: de onde veio esse pastor? E por isso que eu estou compartilhando isso com você, porque eu tinha um bom emprego no Brasil. Eu e minha esposa trabalhávamos em tempo integral na igreja. Nós servíamos ao Senhor, porque nós entendemos que Ele morreu numa cruz, mas Ele ressuscitou. Então é o mínimo que nós podemos fazer, é servir a Ele. E nós nos entregamos ao servir a Deus. Nós tínhamos cargo de confiança na igreja, tínhamos um salário razoável, casa própria, carro quitado, tínhamos todo o privilégio dentro da igreja, éramos líderes de um ministério em ascensão, nós liderávamos acampamentos de adolescentes, nós estávamos 200 adolescentes, depois os jovens também a mesma coisa, ou seja, nós tínhamos um ministério rompendo, nós tínhamos um ministério realmente em ascensão. Para você ter ideia, teoricamente falando, né? Na lista de hierarquia da igreja, eu era o terceiro da hierarquia, era o pastor presidente, a esposa dele como vice, e eu como primeiro secretário. Se tivesse que assinar algum documento, como várias vezes aconteceu, e eles viajando, era eu que assinava. Eles tinham plena confiança em mim. Os 2 pastores, o casal de pastores da igreja. Eu não tinha nada para sair de Goiânia, eu estava muito tranquilo.
mas eu tinha o clamor por vidas, por nação, por essa nação. Aí você fala, pastor, mas é muito fácil, né? Por que o senhor não clamou por Moçambique? Porque Deus levantou um outro casal para Moçambique, Deus levantou um casal para a Inglaterra, Deus levanta casais para a Rússia, Deus levanta casais para a Filipina, e Deus levanta também casais para os Estados Unidos. A gente tem uma ideia de que nos Estados Unidos não pode ter missionário. Isso é errado. Todo mundo quer ir para Nova York fazer missões, mas ninguém quer ir para o Nepal fazer missões. Vai ter gente que quer ir para o Nepal. Eu conheci um casal de jovem que agora, 2015, vai para o Iraque, porque Deus plantou o Iraque no coração deles. Deus separa essas pessoas. Mas eu falava assim, a Juliana me perguntava, o que te prende aqui? Eu tinha só uma resposta: os adolescentes. Queridos, liderar 200 adolescentes no Ministério de Ascensão, que os meninos eram apaixonados por mim, eu apaixonado por eles. O que me segura no Brasil? Os adolescentes. Ou seja, eu não saio do Brasil porque eu tenho um ministério com os adolescentes. É um ministério que está crescendo e está rompendo e está bombando dentro da igreja, e ninguém conseguia fazer isso. E quando nós pegamos esse ministério de 70 adolescentes num acampamento, que era o máximo, nós pulamos para 200. Não seja hipócrita, querido. Você não vai querer largar esse osso de jeito nenhum. E eu falava isso. Sabe o que Deus fez? A primeira coisa que Ele mudou: tirou o meu Isaac. Exatamente. Meu pastor vira e fala assim: Darley, pastor dos jovens, abandonou o ministério, saiu mesmo, e nós precisamos de você para ajudar nos jovens. Eu falei: Jeová, tem alguma coisa errada nisso aí. Mas nós aceitamos o desafio. Eu gosto de desafio. E fomos, e graças a Deus, foram 4 meses que nós ficamos, e nós conseguimos mudar a história daqueles jovens. Mudar a história daqueles jovens. Tivemos um acampamento de carnaval, e aí depois disso Deus mudou o coração da Juliana. Nós planejamos, então tá bom, dia 31 de dezembro de 2014 nós vamos embora. É o último dia nosso aqui, a hora que acabar o ano, dia 1º cedo a gente embarca e vai embora. Planejamos isso. Mas quando você é envolvido pela glória, quando você é apaixonado pela glória do Senhor, quando a glória do Senhor te transforma, não é do seu jeito, é do jeito de Deus. E Ele começou a mover, queridos. Nós não tínhamos dinheiro para vir, não tinha nada para vir. Não tinha nem promessa de trabalho, não tinha nada. Igualzinho você, que é mais velho, quando veio para cá, possivelmente. E naquele acampamento, as pessoas ainda não sabiam, era um segredo, eu e a Juliana. Uma das intercessoras chegou, a Juliana perguntou como que ela estava. Ela falou: pastor, eu estou bem, mas eu não dormi nadinha à noite, culpa de vocês. O que foi, irmão? Porque o Senhor mandou eu levantar e orar por vocês, e Ele falou para mim que está levando vocês para um país de língua inglesa. E a Juliana me chamou, aí nós tivemos que compartilhar com ela. Por quê? Porque o Senhor estava confirmando, tinha pastores, para você ter ideia, tinha pastor de Rondônia, passando no meio da rua, e parou, falou: eu preciso entrar aqui, porque há 1 mês atrás o Senhor me mostrou esse lugar, e mandou eu falar com o pastor, e apontou para mim: é você. Falou assim: varão, Deus está abrindo a porta para você, vai. Eu não sei porque eu estou te falando isso. Eu falei: mas eu sei, não preocupa não. Então Deus começou a mover, queridos, começou a mover. E depois usou uma outra intercessora também que não sabia. E como Deus falou comigo naquela noite, e do jeitinho que Deus falou, Ele tem cumprido até hoje nesse país. E nós largamos tudo para trás, abandonamos tudo, deixamos tudo. Igreja, a casa está lá alugada, vendemos carro, vendemos tudo. Não temos um colchão. Pastor, o senhor é doido? Não, eu não sou doido, eu sou apaixonado pela glória do Senhor, porque ela me transformou, queridos. Porque foi ela que me transformou. Para você ter ideia, nós pegamos as passagens com milha. Eu fui consultando, a mulher falou: mas por que o senhor não faz direto assim, assim, assim? Eu falei: vai ficar muito caro. Quanto que fica? Ficou a metade das milhas. E aí nós viemos por milhas, mas tinha que pagar a taxa de embarque. E o senhor pega um pastor amigo nosso e fala assim: Darley, o senhor falou comigo esses 3 dias, eu estive orando, e ele mandou eu pagar a sua taxa de embarque. Eu falei: amém, porque eu já passei o cartão. Quando vê então, a gente fala: não, toma aqui, R$700, Deus mandou te dar. E era o valor da taxa de embarque. Sabe por quê, queridos? Porque nós tínhamos um propósito, assim como nós ainda temos e mantemos esse propósito, de estar aqui nesse país, para fazer diferença em vidas, para ser um canal de bênçãos na sua vida.
na vida de muitas pessoas que nós teremos contato, aonde nós estivermos, nós queremos ser bênção. Nós temos um cliente que fala português, e a hora que a gente chega lá, e aí, como foi a semana? E eu, muito bem, graças a Deus, porque eu sei que na cabeceira da cama dele tem uma coleção de livros escrito: Deus está morto. Mas toda vez eu falo para ele, muito bem, graças a Deus. Ele fica me olhando assim, ele é um americano. Mas, queridos, então, por que eu resolvi falar isso? Porque eu creio que assim como eu fui transformado pela glória e para a glória do Senhor, você também pode ser. E hoje, quando o pastor Ribamar fez aquele momento do lava-pés lá em Brisbane, e pediu para que eu lavasse o pé de um irmão, pastor, o senhor não sabe o mistério que estava envolvido ali atrás, que lembranças. Graças a Deus, pastor, aquele ritual, para mim, para a Juliana, para os nossos filhos, é algo que faz parte da nossa vida. Nós temos a prática de vários acampamentos que os meninos, isso acontecer. Mas, queridos, como é importante, porque no último acampamento que nós tivemos, mais de 200 adolescentes e obreiros que estavam lá, pastor, nos sentaram, eu, a Juliana, os meninos também, e tivemos os nossos pés lavados. E hoje, quando eu estava lavando o pé do irmão, eu pude me lembrar daquilo, porque aquilo eu estava sendo honrado por eles, mas por Deus, através da vida de todas aquelas pessoas. E hoje o Senhor falou comigo, a hora que eu lavava o pé do irmão ali, e, irmão, entenda isso, tá? Como eu lavei o pé daquele irmão com carinho, pastor. Entendendo o que Jesus estava fazendo com Pedro, e entendendo o que Deus fez conosco naquele dia, porque o Senhor falou comigo hoje, aquilo aconteceu porque vocês deixaram um legado de servir, e como eu já tinha preparado essa palavra, eu falei, Deus, é muito mistério, porque já estava isso aqui escrito para mim falar. O Senhor falou, o servir só acontece quando você é transformado pela glória. Se você não é transformado, se você não clama pela glória do meu Espírito, você não é transformado. E vocês conseguiram ser transformados e conseguiram levar vidas a serem transformadas. Querido, então eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus. Quando nós viemos aqui para a nossa igreja, eu não sou um visitante aqui não, queridos, eu sou membro, eu fui recebido, eu e minha família, nós somos recebidos como membros na última Assembleia Geral. Eu não estou aqui de passagem não, tá? Eu não sou passageiro, e muito menos cobrador. Eu estou aqui porque eu sou membro dessa igreja, eu falo isso com muita alegria. Me tenha como você, como um membro da igreja, como um parceiro para caminhar junto com você. Mas nós tínhamos programado de ir para uma igreja americana, e a Juliana queima o braço, e aí saiu e doendo demais, nós não fomos, passamos na farmácia e voltamos para casa. No outro domingo tinha duas igrejas, que uma nós conhecemos e a outra só eu conheço. Aí eu falei para ela ainda, então semana que vem, ou nós vamos na Jubilee, ou nós vamos na Abundant Life, uma das duas nós vamos. Tá bom. E eu entregando pizza, o senhor falou, não, procura uma igreja brasileira. Eu trouxe você para cá, foi para isso. A primeira igreja que eu encontrei, qual que foi? A nossa, lá de Brisbane. Queridos, eu não conhecia ninguém da igreja. Eu nunca nem sabia quem que era pastor Ribamar, pastor William, não sabia ninguém. Já tinha pastor aqui, brasileiro, que perguntou, o que eu vim fazer aqui? Você estava tudo tão bom lá no Brasil, você tinha tudo isso que eu falei para vocês que eu tinha lá, por que eu deixei isso tudo? O que eu vim fazer aqui? Eu tinha que ter ficado lá. Mas Deus sabe todas as coisas, queridos, e eu falo de novo, com muito prazer, com muita alegria, sentindo orgulho, não a soberba, o orgulho de soberba, o orgulho de fazer parte desta igreja. Sabe por quê? Porque eu sei que Deus está movendo nesse lugar, que Deus está transformando vidas nesse lugar, que Deus vai salvar vidas nesse lugar. Quem que Ele vai usar? A mim e a você. Ele não quer usar só eu que sou pastor Ribamar, pastor William, pastor Kiko, pastor Daniel, não, Ele quer usar você.
Jovens, Ele quer usar você para fazer diferença numa geração que está se perdendo para as drogas, para o homossexualismo, para a prostituição. Casais, Ele quer usar você para salvar outros casais que estão se perdendo no adultério, na prostituição, nos vícios. Ele quer usar a sua vida. Então se envolva com a glória dele. Deixe ser transformado pela glória do Senhor. Ele não te trouxe aqui, queridos, entenda isso, para apenas ouvir uma palavra. Você não é espectador aqui. Você é alguém que Deus quer tocar na sua vida e fazer de você um canal de bênçãos. Pastor, eu não consigo acreditar nesse Deus. Então eu quero dizer que os pastores, nós acreditamos por você. Pastor, a minha fé não atinge isso. Nós cremos por você. Pastor, eu não consigo entender esse Deus. Nós entendemos esse Deus por você. Nós nos envolvemos com a glória do Senhor para que você também seja envolvido. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que tem nada a ver com a palavra, mas está incomodando aqui. Hoje nós nos abraçamos aqui, nos cumprimentamos. Mas o meu coração está ardendo aqui, que tem pessoas aqui que têm tempo. Escute, que tem tempo, que não recebem um abraço da sua família, e isso tem te entristecido. Eu queria que você ficasse de pé. Você não tivesse vergonha não, mas você falasse: pastor, eu me identifico, tem tempo que eu não recebo um abraço da minha família. Fique de pé, por favor. O Senhor está incomodando o meu coração aqui. Eu sei que tem gente, não tenha vergonha, queridos, de que você sente saudade do abraço da sua família. Aleluia, Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Vocês que se levantaram, vem aqui, por favor. A glória do Senhor está nesse lugar, queridos. A presença do Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Pastor, é muito fácil. Nós estamos aqui, nossos familiares estão no Brasil há anos, que a gente nem vê. Mas então tudo bem, deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor me incomodou no meu coração e me fez lembrar de que há anos atrás eu abracei uma jovem no encontro, que tinha 3 anos que ela não recebia um abraço do pai. E houve cura. E eu recebi no Facebook outro dia que ela vai ser mãe. Isso aqui é um momento de cura. A glória do Senhor vai transformar isso. Amém, queridos? Pastor Ribamar, eu queria te pedir, como nosso pastor aqui, ajudar a abraçar essas pessoas aqui. Olhe para mim aqui. O pastor de uma igreja, ele cuida das ovelhas, como o pastor falou aqui. Às vezes ele tem que bater o cajado, mas é ele que segura. Então você vai estar recebendo um abraço agora, não é do homem, entenda isso. Ribamar, Darley, pastor William, vem aqui também, por favor. Você vai estar recebendo um abraço de um pastor, de alguém que tem amor de Deus pela sua vida. E eu creio que à medida que você for abraçado, abraçada, não é o abraço nosso, é o abraço do Espírito Santo de Deus para você. É o abraço do Senhor. Pode abraçar essas pessoas, pastor. É o abraço do Espírito Santo de Deus para você. Amém? Amém? É um abraço que transforma pela glória do Senhor. Pode voltar para o seu lugar, querido.
Queridos, eu não sabia disso, mas o Wellington perdeu o pai dele há pouco mais de uma semana. E aí você não acredita no Senhor, você não consegue entender esse Deus. Será que ele estava precisando de um abraço? É a glória do Senhor que está nesse lugar, queridos. É o Senhor que está na direção desse culto. Deus é assim. Quando Ele quer fazer, Ele faz do jeito dele. Pronto. E aí o que a gente planeja, Deus fala, não é do jeito que você planeja não. É do jeito que eu planejo. E transforma tudo que a gente está fazendo numa noite de cura. De cura. Um abraço cura. Vamos ficar de pé. Nós vamos adorar o Senhor. Nós vamos adorar o Senhor. Jovens, prestem atenção aqui para mim. Isso eu estou falando de mim. Porque se fosse o Senhor que estivesse mandando eu falar, eu faria assim como eu fiz agora. Mas eu falo de mim para vocês. Entenda o que eu vou falar. Muitos dos nossos jovens, e eu sei que aqui não tem todos, alguns dos nossos jovens não têm os pais morando junto. Tem os pais separados. Está repreendido toda palavra que o diabo lançar contra a sua vida, que você tenha sido culpa ou peso para que isso acontecesse, em nome de Jesus. O coração de vocês não é terreno para o diabo plantar semente e frutificar. O coração de vocês é terra fértil para a palavra do Senhor e para a glória do Senhor crescer e se multiplicar. Amém? Amarrado todo levante do diabo contra os jovens da nossa igreja. Queridos, nós vamos adorar. E eu te convido a adorar com todo o seu ser, com todo o seu entendimento. E você vai clamar, eu quero a sua glória mais do que tudo. E à medida que nós adorarmos, se você sentir no seu coração de sair do seu lugar e vir aqui para frente, para receber oração, para adorarmos juntos, saia. É momento de falar, não, eu quero a glória de Deus na minha vida. Eu quero ser transformado pela glória de Deus. Então à medida que nós adorarmos, querido, eu tenho certeza que aqui ninguém é locutor de rádio para amanhã precisar tanto da voz. Se é telefonista, amanhã Deus vai dar jeito. Mas cante alto para o Senhor. Nós vamos romper esse teto aqui e nós vamos fazer a nossa adoração chegar no céu, e os anjos do Senhor virão adorar conosco, e o Senhor manifestará a glória dele. Mas cante o mais alto, porque você é templo, é morada do Espírito de Deus. Venha habitar, não queremos só uma visita. Venha desfrutar
Levanta suas mãos comigo para os céus. Feche seus olhos. Fale: Senhor, eu sou templo do Deus vivo, morada do teu Espírito. Por isso eu te peço, venha morar em mim, que a tua glória tenha habitação no meu coração. Tira tudo aquilo que não pode ser da tua presença. Que o meu eu se desfaça, para que a tua glória se manifeste na minha vida. Aleluia.